Tudo bem aí, Yura? Oi, Júlia. Acho que a gente pode começar, né? Boa noite, pessoal. A gente vai começando. Quem for entrando, eu vou aderindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Então, a gente vai hoje iniciar nosso quarto encontro, né, desse semestre, do nosso grupo de estudo da educação física com a educação infantil. A gente Nós fizemos 3 encontros, né? E pensando questões mais teóricas. E aí tivemos a Isabel Figueiras, da Universidade de São Judas, fez o primeiro, que abriu nossos encontros. Depois nós tivemos um encontro com o professor Robson, que é da Prefeitura de São Paulo, que estuda a educação infantil também, né? Fez seu mestrado nessa área. Aí depois nós tivemos o último encontro com o professor Rodrigo Lema Martins, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é um especialista também na área, né, um doutor que tem pesquisado aí há muitos anos as questões da educação física com a educação infantil. E hoje a gente pensa em tudo que a gente discutiu nos encontros anteriores, de uma forma que, como que a gente vai colocar na prática tudo isso que a gente vem discutindo, né? Como que essa educação física ela pode ser emancipadora, ela pode ser feita junto com as crianças, e aí a gente fez o convite para o Irá, que é um professor nosso aqui da Rede Municipal de Santo André, que, né, tem estudado aí, tem pesquisado a educação física com a educação infantil, e tem aí uma grande experiência nessa área, e aí a gente convidou para que ele viesse para compartilhar um pouquinho da sua prática, para a gente poder ver que realmente é possível a gente fazer na prática tudo que a gente discutiu nos encontros anteriores. Então, a ideia a gente vai deixar com o Irá hoje, para a gente conversar um pouquinho com ele, e depois eu vi que a Diane está aí, também, né, tem uma apresentação, ela fez também uma pesquisa nessa área. Então, depois que o Irá apresentar, eu quero convidar, né, quem tiver com a gente, que quiser compartilhar as práticas, né, que tem, as experiências que tem na educação infantil, fique à vontade, a gente está aqui para um diálogo, e espero que a nossa noite seja bem produtiva e que a gente consiga tirar frutos, né, para os nossos próximos encontros. E aí eu vou deixar com você, Irá. Obrigado por aceitar estar com a gente aqui nesse encontro de hoje. Tá me ouvindo? Sim. Então, primeiramente, gente, boa noite a todas as pessoas aí que estão tirando um pouquinho do seu tempo aí com a família para vir conhecer um pouquinho do meu trabalho e de mais algumas pessoas, né, que o nosso trabalho nunca é sozinho, né? O trabalho é sempre coletivo. Eu aprendi com o Paulo Freire isso, né? E assim, eu queria começar contextualizando, né, já que a Mirvane já me apresentou aí, de que eu sou professor da Rede de Santo André, né, e professor agora atualmente na Faculdade de Ensino Superior de Jundiaí, ESEF. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E a gente vai falar um pouquinho de prática pedagógica, numa perspectiva das pedagogias participativas, acho que esse é um grande eixo principal da minha prática, e a gente vai dialogando com vários autores e autoras para chegar nessa linha de pensamento, né? E começar contextualizando o trabalho. O que eu vou mostrar aqui não é uma receita de bolo, mas é um trabalho construído historicamente numa unidade escolar. Isso faz muita diferença, né, Mirvana? A gente ter uma construção que ela é processual e ela vai sendo tecida, né, costurada no dia a dia da escola com as pessoas que estão lá, e principalmente com as crianças. Mas é bom a gente salientar que todo o trabalho pedagógico, ele necessita de um projeto de escola, né? Então, a gente que estuda as infâncias, a gente tem percebido que as escolas que têm trabalhado numa perspectiva das pedagogias participativas são aquelas em que um projeto de escola é diferenciado, né? Mesmo que com as dificuldades que a gente encontra,
professores e professoras que têm como foco essa ideia de projetos, né, que eu vou mostrar muito para vocês aqui a ideia de projetos na educação infantil, ela é construída junto com essa parceria, junto com a pedagoga, né, eu acho que a gente já viu aí nas palestras anteriores, né, com o Robson e com o Rodrigo, o quanto essa troca de ideias na escola ela é importante para um projeto de escola das infâncias, tá bom? Eu vou compartilhar o material aqui. Apesar da gente já ter falado aí muito das referências bibliográficas, Mirvane, o que eu vou fazer? Eu vou passar por alguns livros e artigos aqui na tela para que as pessoas possam consultar, né? Quem for assistir aí, pode pesquisar na internet e consultar esses documentos que estão em acesso livre e vocês podem buscar na internet. Eu acho que vai ser uma forma interessante até de vocês pesquisarem esses artigos, esses livros, né? Então, eu começo apresentando essa ideia da educação física com a educação infantil, e aqui eu queria fazer uma sinalização, Mirvane. Nos estudos sobre o cotidiano escolar, né, a gente tem visto as pessoas discutirem o na, o da e o com, né? Nos estudos da pedagogia da infância, né? Só que esse com que eu defendo aqui, nessa tessitura que é construída há algum tempo, a gente tem defendido uma educação física com educação infantil numa lógica freiriana. Acho que é bom a gente pontuar isso aqui, que é o que se diferencia das outras, né? Essa preposição freiriana. E aqui é uma cena, né? Acho que eu quero começar falando para vocês sobre cenas do cotidiano. Então, aqui, para vocês terem ideia, é uma aula minha que eu instigo as crianças a pensarem como os movimentos surgem no ser humano, né? Então, para quem não é da área de educação física, ou até mesmo uma coordenadora pedagógica que não tem a dimensão dessa linha de trabalho das pedagogias participativas, ela pode olhar de fora e pensar que essa aula é uma aula bagunçada, o professor está lá, jogou tudo de qualquer jeito, né? Não, mas por trás disso aqui tem toda uma ideia pedagógica que vai estruturar, né, e dar suporte para o trabalho, né? Eu vou tentar, ao longo aqui da apresentação, trazer para vocês. Só para efeitos só de cronologia, então, o nosso amigo, o Robson já falou sobre isso aqui, e o Rodrigo também, mas é importante saber que a gente está falando sobre legislação aqui, a gente está falando sobre pesquisa, né? Principalmente a legislação, é importante, né? Ele já falou sobre isso, mas também tem um referencial teórico por trás de tudo isso, né? Então, aqui tem alguns livros que eu vou passar para vocês, né? História Social da Criança e da Família, esse artigo aqui sobre a história da educação infantil no Brasil, os avanços e retrocessos, para quem quiser pesquisar depois na internet, né? E é importante entender que essa discussão, ela nasce lá na Constituição Federal, como o Rodrigo já passou por isso aqui, eu não vou ficar muito tempo nela. Entender que é preciso conhecer a LDB, né? E 3 leis importantes, o referencial curricular nacional da educação infantil de 98, as diretrizes de 2010 e a BNCC. Então, para a gente começar a discutir, minimamente, é preciso ter esse caminho aqui legal para entender. 2 livros importantes para quem quer se aprofundar nas pedagogias participativas são esses 2 livros, né? Das 100 linguagens. 2 números de revistas que são séries temáticas sobre a discussão de educação infantil. Aqui eu tenho um artigo que, inclusive, é do Melo, né? Do grupo do Melo e do Martins, que vai trazer uma divisão dos documentos, como eles são classificados, ele já falou sobre isso. A gente tem aqui um outro artigo da educação, falando sobre a educação infantil e a BNCC, e aqui está um gap, né, como o Rodrigo falou lá, os objetivos na BNCC, para vocês verem como eles são confusos quando se pensa numa amplitude da educação infantil. Então, quem quiser depois, consulta lá a BNCC e veja os objetivos específicos da BNCC. Esse livro aqui é muito interessante também, Leituras de Educação Infantil, Contribuições para a Formação Docente. E esse artigo aqui da Márcia Blussimon, né, eu deixo também como indicação aí depois para vocês olharem no vídeo, se quiserem voltar, como vai ficar gravado, né? Então, a Mirvane, muitas vezes, ela pontua que a lei de 1/3 é o que garante a gente na educação infantil, né, Mirvane? E ela não está errada, as pesquisas têm mostrado isso. E o Rodrigo, ele foi, né, fazer uma pesquisa sobre isso, está aqui o artigo, depois se vocês quiserem consultar, né? É um artigo muito interessante sobre a inserção da educação física na educação infantil como opção ou condição. E aí a gente vai para algumas pesquisas da educação, para vocês entenderem o que é currículo. Eu indico a leitura desse livro, né, Documentos de Identidade.
outros 6 livros da educação para a gente ver o que é um currículo tradicional e o que é um currículo crítico ou pós-crítico. Por exemplo, esses 3 modelos que eu estou mostrando são currículos tradicionais. Dentro da antropologia, a gente tem esse artigo, né, que vai falar muito sobre a ideia dos bebês na visão antropológica, é outra referência que eu deixo para vocês. E da sociologia da infância, a infância é um direito? É um questionamento que o Sarmento faz, e eu deixo a indicação desse artigo e desse livro dele também, que é a Sociologia da Infância e a Formação de Professores. Então, a gente tem mais alguns 3 livros aqui de educação sobre educação infantil. O Tempo e o Cotidiano dos Textos para Viver a Infância, da Maria Carmen Silva Barbosa. Esse artigo é muito impressionante, quem puder ler, leia. Também deixo essas 3 referências da pedagogia da infância, né? Um dos livros aqui é do Lourdes Malaguzzi, que vai trazer toda a ideia dos campos de experiência. A gente tem uma análise muito importante feita na literatura sobre educação infantil, depois quem quiser consultar, está aí na tela. Não vou me atentar muito a esses. E aí a gente começa. Será que a área vem produzindo conhecimento? Eu acabei de provar para vocês que existe muita coisa produzida pela literatura. Fora isso, olha o que a educação física tem produzido sobre essa temática, né? Então, a gente começa aqui com um questionamento. Na educação, teorias críticas da educação infantil, será que é possível, gente? Acho que é o primeiro questionamento que a gente deveria se fazer quando a gente pensa numa pedagogia participativa dentro da escola, das crianças pequenas, né? Será que é possível? Então, qual ser humano a gente quer formar? Quando eu penso na educação infantil, eu vou lá nas literaturas e vou me calçando, né, de algumas literaturas que são importantes para eu refazer o meu pensamento pedagógico, que sai daquela lógica tradicional até chegar numa lógica mais participativa. Então, como que eu tenho desenvolvido, né, com base em tudo isso que eu mostrei para vocês até aqui, foi muito uma passão, mas foi para contextualizar só, como que eu tenho produzido as práticas pedagógicas nos últimos anos, né? Então, eu estava numa escola há 10 anos, então as práticas que eu vou mostrar aqui vai ser dessa escola que eu estava há 10 anos, né? Então, a gente tem pensado o projeto de escola sempre na ideia de um projeto para a educação infantil, né? Que traga alguns temas que nascem da realidade escolar e sempre atrelado ao projeto político-pedagógico. E como que eu faço os registros desses, né? Então, a gente precisa pensar que os registros que a gente vai produzindo com as crianças, eles precisam ser materializados. E aí eu vou mostrar para vocês já aqui como que eu materializo tudo isso. E a ideia, Beivane, acho que eu tenho 1 hora, é isso? Ah, tá desligado seu microfone. É 1 hora, depois a gente faz mais 1 hora de discussão. Tá, então eu vou mostrar 2 práticas pedagógicas, né? Um sobre as culturas indígenas e o surgimento dos movimentos, né? Isso aqui é um trabalho, né, de 2019, e depois eu venho com práticas mais recentes, tá bom? Então, gente, quando eu vou pensar em educação infantil, lembrando que esse projeto é pensado lá na escola, junto com as professoras pedagogas, né, no desafio de construir com elas, mas a educação física ela tem um papel importante nessa construção, que é pegar o que a gente tem de conhecimento da área para levar para a prática pedagógica e discutir com elas. Então, geralmente eu crio um objetivo que vai dialogar com aquilo que eu acredito, com base em todas essas literaturas que eu mostrei para vocês. Né? Ampliar os conhecimentos relacionados à cultura corporal por meio das interações entre com as crianças das mais variadas práticas corporais, permitindo o contato das diversas experiências, entendendo as crianças, né, como esses seres históricos e atores e atrizes do processo. Nisso, a gente vai pensando em princípios políticos pedagógicos que vão orientar a nossa prática pedagógica. O que seria isso? Seria alguns itens que a todo momento você tem que estar alerta para não deixar passar. Por exemplo, o primeiro dele aqui é o pensamento crítico, né? Como que a gente faz a criança ser protagonista de um desenvolvimento de aula, né? A gente tem que pensar o diálogo como uma ferramenta imprescindível para a construção da aula, a escuta das crianças, a participação das crianças e a justiça curricular, para a gente não ficar só nos 4 esportes, né? Então, pensar numa justiça curricular e, automaticamente, a gente descoloniza o currículo, né? Porque, como a gente vê historicamente na educação física, né, e eu já vi até alguns professores e professores que estão na educação infantil falando sobre esportes na educação infantil. Eles podem acontecer, não é que eles não podem, mas por que só eles, né? Então, a gente amplia a visão para tentar descolonizar o currículo. Então, a gente tem o PPP da escola,
um projeto, né, pensando na Lei 11.645, e tem os temas. Então, o projeto político-pedagógico, o que seria? Quando você vai pensar esse diálogo da educação física com a educação infantil, é preciso que esse projeto de aula ele vá para o PPP da escola, enquanto um projeto. Segundo, é preciso que a gente vá nas leis para tematizar algumas coisas e estar amparado, né? Igual aqui eu peguei, né, para uma opção naquele ano, a história e cultura afro-brasileira e indígena. Perdão, gente. E aí os temas que a gente suscitou ali com as crianças foram ginástica, cultura indígena e o surgimento dos movimentos. Vamos começar pela tematização das culturas indígenas, né? Então, lembrando, ele está lá no projeto político-pedagógico, ele carrega como princípio ético-político a descolonização do currículo e a justiça curricular. Todo tema que a gente vai discutir com as crianças, eu crio essa linha de pensamento pautada em Paulo Freire. Então, é tematização, a problematização, né? E a codificação e ampliação dos saberes. Só que eu preciso explicitar para vocês que isso não acontece de forma fácil. Né? Todo mundo deve estar falando, nossa, como que isso acontece na realidade? Né? A gente tem os questionamentos na escola, a gente precisa entender que os professores, eles são intelectuais da prática pedagógica, e quais são os tensionamentos que a gente mais acha? Pensar na BNCC e pensar nos campos de experiência, que eu acho que o grande gap que a educação física tem vivido na educação infantil, mas também as pedagogas muitas vezes, que elas tratam os campos de experiência separadamente. E uma das formas que eu tenho trazido os temas para as crianças é usando esse método das rodas de diálogo, né? Aí tudo lá, mas roda de conversa a gente sempre faz na aula de educação física. Se você já faz isso, você já está um passo na frente de muita gente, né? As rodas de diálogo são o momento em que a gente vai tentar tirar das crianças os saberes que elas têm e transformar isso em tema, né? Então, olha lá, eu tenho diversos momentos de roda de diálogo, né? Não só na quadra. Então, eu estou aqui, por exemplo, lá no espaço verde da escola, eu estou dentro da sala, e eu estou com as crianças no pátio da escola, não só a quadra. Por isso que a gente diz, né, Mirvane, que a educação física ela pode estar em qualquer lugar. Depende do que você quer, né, enquanto projeto pedagógico para atender aquelas crianças. Então, é esse momento de captar, né, atentamente, que as crianças vão dizendo. Então, o lugar da educação física é em qualquer lugar da escola, né? Então, como que eu fiz essa problematização, pensando aqui nos povos indígenas? Então, eu uso um método do Paulo Freire chamado perguntas geradoras, e aí as perguntas geradoras, gente, ela pode tanto vir das crianças como do professor de forma intencional, tá? Então, a problematização foi, vocês conhecem os povos indígenas? E as crianças disseram que não. Aí, quando eu falei assim, vocês conhecem os índios? Esse termo genérico ela já conhece mais, porque está na sociedade, né, de forma genérica, e eles têm mais saberes sobre esse termo, não sobre os povos indígenas, né? Então, eu conheço o professor, eles moram na floresta. Então, começou a partir de uma pergunta, surgir diversas possibilidades de captar os conhecimentos que as crianças têm. Então, elas conhecem, eles caçam, eles matam os bichos para comer, eles vivem no meio do mato. Professor, os índios são do mal. Nossa, quando eles falaram isso, eu falei, agora eu preciso, de fato, tematizar mais de forma aprofundada os povos indígenas, né? E, para isso, eu criei um objetivo específico, ampliar os conhecimentos relacionados à cultura indígena, né, conhecer e reconhecer as práticas corporais das culturas indígenas, de forma, né, como a gente está falando de educação infantil, a gente vai por meio das brincadeiras. E lembrando, né, até para pontuar aqui, que eu não atuo nas creches, tá, gente? Então, eu acho que fica até como uma dica aqui, Nirvana, a gente convidar alguém de creche para vir falar sobre a sua atuação na escola de creche, né, que é lá do primeiro mês de vida da criança até os 3 anos e pouco. Então, eu atuo em escolas de 4 e 5 anos. Então, o que a gente começou a fazer? Pautado num artigo que o Vinícius publicou, a gente foi começando a tematizar os povos indígenas com as crianças a partir de brinquedos, né? Então, o primeiro brinquedo, né, como a gente fez uma pesquisa em várias etnias, a construção da peteca. Então, onde eu começo? Eu começo ali com as crianças construindo petecas, né? Papel amassado, celofane, e aí a gente vai trazendo um pouco dessa reverberação do brinquedo indígena. Quando a gente vai para as rodas de diálogo,
eu vou percebendo que as crianças vão trazendo saberes, né? Igual a Renata, que é essa aluna que está aqui, ó, de costas, ela, em uma roda de diálogo, ela disse assim, professor, você sabia que os povos indígenas, eles comemoram dançando toda a forma, quando eles vão colher alguma coisa, quando eles vão dividir as coisas com os povos indígenas? Eu falei, nossa, Renata, legal. E eles tocam instrumentos, né? Então, vamos fazer uma aula em que a gente vivencia em vários instrumentos. Olha lá, a ideia vem da criança e a gente pega aquilo como um exemplo para reverberar a aula de forma que ela tenha mais sentido e significado. Então, a gente tem aqui um momento em que as crianças estão com vários instrumentos e estão vivenciando esse tocar dos instrumentos. E aí, a gente faz uma rodada, cada um toca uma vez o instrumento, tenta reconhecer que instrumento é, e depois elas podem brincar, trocar esses instrumentos pela aula. Então, por exemplo, aqui, ó. Tá saindo o som, Mirvane? O vídeo? Do vídeo, não. Tá, então, de qualquer forma, esse vídeo aqui, ele é muito longo, eu não vou passar ele. Mas aqui as crianças, ó, elas estão tocando cada uma vez o instrumento, né? Então, essa aqui é uma aula real acontecendo, em que a gente vivencia essa ideia da aluna Renata. E aí tem uma das questões que a teoria crítica traz, é que a gente precisa aprofundar os conhecimentos e os saberes com as crianças, né, daquela tematização que você está exercendo, né? No caso aqui desses alunos de 4 anos, a gente foi pesquisar na internet qual é uma animação, quais vídeos sobre os povos indígenas que a gente poderia assistir. E fora isso, a gente foi fazer outras pesquisas, né, na sala de informática da escola. Então, mostrando que nesse dia aqui, por exemplo, a gente não foi para a quadra, a gente foi para as crianças para o laboratório de informática e a gente foi ali, tensionando com elas vários questionamentos que elas tinham e a gente ia pesquisando com elas, né? Aí a gente acabou utilizando essa animação do Pagerama, do Instituto Socioambiental, em que a gente assistiu um vídeo em que mostrava a invasão da cidade na floresta. Para vocês verem que, né, como a gente está no campo das linguagens, a gente pode se utilizar de várias linguagens para tematizar e discutir com as crianças o tema que você escolher lá para dialogar com elas, né? E uma das formas que a gente usou para que o conhecimento que as crianças estavam tratando na escola, por exemplo, aqui é uma aula do infantil, em que o terceiro ano, né, que são esses 3 alunos em pé, vieram falar para as crianças da educação infantil a pesquisa delas sobre os povos indígenas. Então, eu fiz uma parceria com a professora do terceiro ano, a Denise, e nesse ano a gente conseguiu que uma sala fosse até educação infantil e eles fossem, né, reverberar os seus saberes a partir de uma linguagem muito mais próxima da criança sobre as pesquisas que elas estão fazendo. Isso a gente tenta fazer uma horizontalidade no saber, né? Não é só o professor que tem saber, mas as crianças têm saber e elas podem dialogar e trocar entre elas, né? Ou seja, a gente justifica a utilização da Lei 11.645 sobre a história e cultura brasileira indígena, que era um dos focos do projeto inicial. Fora isso, a gente também vivenciou, né, porque muitas vezes as pessoas dizem, nossa, o Irá é um professor que fica muito na teoria, né? Eu acho que aqui eu demonstro que existe um aprofundamento da tematização com as crianças e que vai reverberar nas práticas corporais das crianças, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um jogo indígena, que é o Curupira. Aqui a gente tem um outro jogo indígena que a gente vivenciou. Outro jogo indígena que a gente vivenciou, e o tucunaré que a gente vivenciou. Então, esses aqui são apenas alguns dos jogos que a gente vivenciou nessa tematização dos povos indígenas para as crianças de 4 anos. Os registros, né, e aí eu estou mostrando para vocês como que a gente materializa os registros de uma prática crítica construída com as crianças. As crianças, a partir do momento que elas tiveram um grande número de vivências e repertórios sobre a discussão dos povos indígenas, a gente foi para registros em desenho. Então, a esse dia aqui, a gente foi para a sala de aula e a gente ficou mostrando, as crianças mostraram para a gente quais são os saberes que elas acumularam, que elas vivenciaram durante a tematização dos povos indígenas através do desenho. Então, aqui tem alguns registros feitos, né? Então, a gente vê aqui o jogo do Tucunaré, a gente tem aqui o jogo Curupira. Aqui a gente tem o Procurando Curupira, que é uma atividade que a gente sai procurando Curupira pela escola, e depois se desdobra no pega-pega do Curupira, né? A tematização ela vai criando teias, né, de conexão.
E, por fim, aqui o Leonardo também reverberou aqui no desenho dele a brincadeira do Tuareg. Por que me parece essa brincadeira que mais eles ficam empolgados, e é uma das brincadeiras indígenas mais interessantes para eles, assim, na fala deles. Né? Agora a gente vai para uma segunda tematização, que é tematizando o surgimento dos movimentos. Como que a gente chega nessa discussão, né? A gente chegou numa roda de diálogo com as crianças e uma das crianças falou assim, mas como que surgem os movimentos das pessoas, né? E, por coincidência, eu tinha lido um artigo que falava sobre as habilidades motoras a partir da lógica de uma alegoria dos homens das cavernas. Foi a partir desse relato de experiência, inclusive, que eu tive a ideia de pegar a ideia das crianças e transformar em aula, né? Então, a alegoria dos homens das cavernas foi essencial para a gente criar um simbolismo e as crianças se interessarem pelo tema. Então, olha lá. Esse aqui é o artigo, né, se vocês quiserem consultar depois, né, a prática pedagógica histórico-crítica, o ensino de educação física na aula de educação infantil. Então, nesse artigo, o Leonardo estava mais interessado no aspecto do correr, do saltar, do lançar e do arremessar. E aí ele utilizou a história dos homens da caverna. Foi muito interessante o artigo. Então, a partir das perguntas das crianças e a partir desse artigo, eu criei uma problematização, né? Permitindo que a criança diga a sua própria palavra. Então, qual que foi a pergunta geradora para as crianças? Como será que surgem os movimentos? Como os homens das cavernas criaram os movimentos? E aí eu crio um objetivo específico para essa tematização. Então, promover a reflexão, fazer com que as crianças criem hipóteses de como os movimentos surgem e permitir que as crianças construam suas experiências por meio da lucidez e da imaginação. Então, aqui a gente está no momento de diálogo. Eu vou até tirar o fone aqui, vamos ver se vocês vão escutar o... Hoje, a gente vai ter que imaginar como é que eles aprenderam a andar. Certo? Eles ficaram em pé, será? Só? Ah. Como que eles fizeram? Olha lá, a Renata tá simulando, olha lá, ó. Aí eles foram se equilibrando, será? É? Ah. Aí, ó, quando eles ficaram em pé, o que será que eles começaram a fazer? Andar! Tá, é? Então, é exatamente isso que vocês vão ter que pensar hoje. Como será que os homens das cavernas começaram a andar e o que eles fizeram? Não sei se você... Tá me ouvindo, Mirvana? Sim, tô. Ah, tá. Então, as crianças naquela roda de diálogo, olha só a quantidade de hipóteses que as crianças criaram. Então, eu quis fazer esse vídeo para a gente ter noção do que é a roda de diálogo. É o momento em que eu ali atentamente vou olhar, ouvir e fazer com que essa fala das crianças se reverbere em aula mesmo. Então, a aula desse dia foi, a partir das hipóteses das crianças, como que os homens das cavernas, eles vão criando movimentos. E aí a gente sai para a quadra. Outro momento de diálogo, ó. Eles falam, Léo. Ó, o que o Léo tá explicando agora é o que eu ia explicar. Daqui a pouco você fala da pedra que tem a ver também. Então eles faziam tinta com o que, Léo? O que você acha que eles usavam? Água, acho que tinha água, né? Tinha que ter água. Espera aí que agora é o Pietro. Isaac, é o Pietro. A gente inventava coisa
Fala, Sophie. Eles começaram a fazer pra dentro da professora. Eles começaram a fazer. Sério. Fala, Renata. Sabe como eles fazem os tinta? Pegaram nossos tinta na garrafa, usam água e vira tinta. Fala, Lorena. Eles ficavam com as pedras de vários e Calma. Certo. Vai, Pedro. Passei um monte de coisa nisso. Eles treinavam? Entendi. Fala, Enzo. O que o Léo falou, todo mundo falou de pisar, é igual do Rei Leão, sabe? Do Rei Leão, né? Uma flor vermelha. Eles amassavam, né? Entendi. Fazia assim e caiu um monte de negocinho vermelho. Eles falaram Então, olha lá, ó. Eu vou simular aqui, ó. Eu vou simular aqui na lousa, Brenda, presta atenção. Nos aprendizes, nas crianças, o momento de ouvir e de falar, né? Então, é um exercício que eu tenho nas minhas aulas, em que a gente permite que todos falem, né? Que todos pronunciem sua palavra. E isso é uma construção processual, né, gente? Então, acho que vocês precisam entender que essas crianças estão comigo desde os 4 anos, né? Então, elas já entendem que minha aula tem uma rotina. E aí, na pedagogia da infância, a gente vai falar sobre rotinas culturais. As rotinas culturais, elas são construídas a partir do momento que a gente inicia a aula lá no começo do ano, em fevereiro, e aí, desde o primeiro dia, a gente vai estabelecendo com as crianças rotinas culturais. E as rotinas culturais, elas envolvem uma série de coisas, de etapas, né? O sentar para ouvir, né? A negociação de quem fala e quem escuta, coisas que eu tenho certeza que vocês fazem isso. Só que dependendo do contexto, né? Eu estou dizendo aqui de um contexto. E hoje, por exemplo, eu vivo em outro que a dificuldade de você criar rotina tem sido bem maior e a gente pode discutir isso depois também, tá bom? E aí já são por outros fatores, não por ocasião das crianças, tá? É por outros fatores políticos que vão impedir que a gente construa isso de forma mais calma, mais, né, por etapas com as crianças. Então, aqui um outro momento de pesquisa, porque não sei se vocês perceberam, mas as crianças, nesse vídeo que eu passei anteriormente, elas estavam criando hipóteses de como os homens das cavernas pintavam, né? Como que eles pintavam na parede. Isso me deu uma ideia de pesquisar as pinturas rupestres. Aí eu, conversando com o professor de artes da escola, ele falou assim, mostra para eles as pinturas rupestres. Eu falei, nossa, fechou. Agora a gente vai fazer uma pesquisa, mostrar para as crianças que são pinturas rupestres, e depois a gente vai finalizar o projeto sobre como surgem os movimentos, usando uma ideia das crianças, né? Então eu vou passar mais um vídeo aqui, ó. Espaço do computador, Lourenço. Olha para a tela do computador e vê como eram as imagens. Sim, é para repartir, né? Não é para sentar na cadeira, é para olhar em pé. Rolando, não precisa sentar. E é crítica, você vai ter muito trabalho de fazer isso, mas isso reverbera, né, isso proporciona para as crianças que elas pronunciem sua palavra, elas construam a aula com você. Então, aqui é um exemplo, né, das crianças na quadra, criando hipóteses,
de como os homens das cavernas, eles viviam em sociedade, né? O como os homens das cavernas criavam movimentos. Então, a Renata, ela dá um exemplo aqui muito legal, né? Eu vou deixar sem som, isso aqui é só prestar atenção no vídeo mesmo. Olha como ela vai criar movimentos, ó. Então, a gente pode notar aqui que as crianças estão usando diversos materiais para elas provarem as suas hipóteses, né? Juntavam gravetos, tentavam fazer fogueira. Aí, como as crianças falaram que eles viviam em cavernas, eu tive que, em alguma das aulas, na verdade foram umas 4 aulas, fazer cavernas na quadra, para que eles pudessem, né, viver esse brincar dos homens das cavernas nas cavernas. Então, aqui são momentos em que a gente constrói dentro da quadra e fora da quadra, né? Simulando como se fossem cavernas, e eles buscando graveto, buscando folhas. E aí a gente vai para a finalização da tematização sobre como surgem os movimentos dos homens das cavernas. Como as crianças falaram que eles pintavam nas pedras, nas paredes, a gente fez a finalização com uma grande pintura dos homens das cavernas na parede. Né? Então, a gente usou tinta de barro, feita ali na hora, né? Fez um buraco no chão, misturou ali água, usamos pincéis e a gente foi vivenciando. Tá vendo aqui o resultado, ó? Um videozinho acontecendo. Olha só a alegria dessas crianças, que para mim foi uma das melhores tematizações que eu fiz na vida. Ó. É interessante, vou tirar aqui para vocês escutarem o áudio. Eu acho. Então já a gente deixa assim um pouquinho, já a gente leva. Vai pintando a parede. Espera aí que eu vou pôr mais água aí, não mistura com esse pincel não. Então aqui foi a finalização. Pesquisar mais sobre a infância, né? O planejamento da gente é essencial. Porém, ele deve ser sensível, escutar as crianças. Com isso, ele se torna vivo e sempre em movimento. É uma construção planejada para balançar, pois a realidade escolar não é estática e ela é vivaz. Nem tudo são flores, né, gente? Eu sou da realidade escolar e sei como estão as coisas, tá? As dificuldades de aspectos políticos e pessoais são obstáculos constantes e vão exigir sempre utopia, esperança, doação, amorosidade e rebeldia nossa, no corpo docentes. E entender que somos sempre seres inacabados e em constante busca de ser mais, né? Precisamos potencializar, inclusive, que as crianças possam ser mais, com aulas mais participativas, mais aulas construídas com elas, né? Então, eu repito, a pergunta inicial qual é o ser humano que você quer formar com sua prática pedagógica? Acho que fica uma reflexão sobre isso. E agora, Mevane, eu vou compartilhar um outro trabalho. Vou ver só se está aparecendo para vocês, que eu estou com 2 aparelhinhos aqui, eu consigo ver. Beleza, apareceu. Então, gente, em 2024, ano passado, eu tive a felicidade de pôr uma intenção de trabalhar junto com a professora pedagoga, pensando nesse construir com as crianças, né? E foi um dos melhores trabalhos que eu fiz na vida, em parceria com as pedagogas, inclusive a Adriana está aí, eu quero agradecer imensamente pela parceria que a gente fez em 24, que para mim não tem explicação de quanto foi significativo para as crianças construir esse projeto, que a gente intitulou de Projeto Construtividade. E aí, de novo, gente, nós que somos da educação física, né, e inclusive as pedagogas que estão aí, é preciso que a gente lute dentro da escola para que esses momentos aconteçam, né, Mirvani? Eu acho que é isso que a gente tem lutado, que a educação física precisa ser repensada na educação infantil, porque se ela não for repensada,
Eu, inclusive, não defendo ela lá. Né? O Martin já publicou vários artigos sobre isso, eu reforço e eles estão certos. Porque se a gente usar a mesma lógica, a gente vai estar saindo do que a ciência está falando sobre educação infantil. Então, é preciso que a gente reveja a nossa prática, e foi o que eu fiz em vários anos, né? Tem que rever o tempo todo a nossa prática. E o trabalho feito com a Adriana, né? E aqui eu vou passar algumas fotos para vocês. Foi um trabalho que foi pautado na ideia das pedagogias participativas, né? E tem até um livro que fala sobre a construtividade. Então, a Adriana, que é, né, uma pessoa que conhece dessa literatura, junto com aquilo que eu conheço sobre educação infantil, a gente juntou as ideias e fez um projeto anexado ao PPP da escola, inclusive solicitando materiais para que esse projeto acontecesse. Então, eu até questiono, Mirvânia, assim, quais são as práticas corporais das infâncias? A gente precisa pensar que são outras, não são aquelas históricas da educação física, são outras. E a gente precisa olhar para isso com carinho. Então, olha lá, a gente usou diversos tipos de materiais, na ideia de que as crianças produzissem construções com esses materiais. Então, a gente teve um diálogo com as crianças em sala, né, sobre todo o projeto, elas fizeram parte o tempo todo da construção da ideia, com perguntas, reverberando. E quando a gente vai para o fazer, né, que é essa reverberação da literatura na prática, nunca é literatura lá e prática cá, tá, gente? É a reverberação da literatura na prática. A gente que tem que fazer essa tradução, né? Então, às vezes, a gente fala, literatura é uma coisa, a prática é outra. Não. A literatura não vai dizer para você exatamente o que você tem que fazer. Ela vai te dar pistas pedagógicas para a gente fazer essa tessitura. Olha aí a quantidade de hipóteses, né? Eu gosto de falar de hipóteses, porque quando você joga uma ideia para a criança, você tem que deixar a imaginação correr solta, sem se preocupar com o desenvolvimento motor, gente. O desenvolvimento motor, ele vai acontecer enquanto consequência. É a consequência da aula, né? Então, olha lá, diversas fotos mostrando quantas crianças produziram hipóteses, construíam, desconstruíam, brigavam, trocavam, bagunçavam tudo, né? Então, aqui eu vou meio que passar para vocês irem vendo. Nesse momento aqui, se alguém quiser abrir para pergunta, Mirvane, você pode ir conduzindo aí, tá? Quando aparecer algo aqui mais diferente, né, eu vou parar explicando. Olha lá, até os materiais que a gente usou no projeto, teve uma das etapas que a gente foi coletar esses materiais na natureza. Para você ver como a criança ela vai se sentindo parte desse planejamento, né? Tem bastante coisa, vou dar uma corrida aqui. Vou ver se tem alguma coisa importante para mostrar de diferente. Tudo é importante, tá, gente? Aqui são vários dias de aulas registrados, né? Em que a gente vai dando as ideias. Olha só, para vocês verem. Ó, a gente separa os materiais assim, ó. E a partir da explicação que a gente faz ali no início, né, da aula, a gente fala assim, ó, a gente tem esses materiais, o que que a gente pode construir com isso? E aí solta a imaginação deles. Pode ver que o ambiente, ele está meio que organizado. Por quê? Porque eu e a Adriana, a gente já construiu a rotina cultural com essa turma, tá? Então, quando a rotina cultural está estabelecida, eles vão se organizando de um jeito que a gente até desacredita, né? Olha só a criatividade das crianças. Tá vendo? Ó, vários momentos tem as rodas de diálogo, gente. É importantíssimo para passar orientação, para ouvir o que elas têm a dizer, né? Pegar as ideias delas. Então, esse é um método que eu tenho utilizado bastante, né? Inclusive, usei no doutorado isso. E eu usei como método, né? Que é o mais legal. Deixa eu passar aqui para a parte de finalização. Olha só que legal essas imagens, ó. Diversos materiais, tanto estruturados como não estruturados juntos, tá vendo? E, gente, na boa, 1 hora de aula é pouco, tá bom? A Adriana tá aí, ela pode confirmar. É pouco, passa igual uma flecha. A gente não consegue fazer tudo que a gente quer.
É um trabalho, assim, magnífico. Olha só, ó. Olha só como está bem estruturadinho, ó. Todo mundo produzindo. E aí, gente, qual que é a minha dica? Nas escolas, a gente precisava, para a educação infantil, Mirvane, um lugar onde que tivesse um monte de bagulho, sabe? Treco. Que aí sim a gente consegue fazer com as crianças diversas experiências a partir de materiais não estruturados. E aí sim a gente está falando de criatividade. Né? A gente está deixando a imaginação comer solta, né? Eu quero chegar, ó, igual a Adriana faz, é muito legal essa etapa que a Adriana faz, ó, de pegar o objeto construído e tentar reverberar ele na folha, ó, tá vendo? De forma livre, não forçando a criança. Será, né? Sempre com uma pergunta problematizadora, será que a gente consegue desenhar isso na folha? Esse é um dos projetos que eu acho muito mais completos quando se pensa em, né, tanto em práticas corporais, como pensar nas discussões sobre infância. Que a gente ainda não tem na literatura esse diálogo trazendo quais são as práticas corporais das infâncias, que para mim são outras, tá? Não são essas que a gente tem vivido na educação física tradicional. Olha só essa ideia da Adriana que foi fantástica, né? Eles fazerem construtividades a partir de papéis recortados, né? Olha só que legal. Tá lá as habilidades, né? Quem foca nas habilidades motoras, né? Aqui está acontecendo o tempo todo, mas o foco não é esse, o foco é a interação, o foco é a criatividade, né? A leitura de mundo, a criação de leitura de mundo, a convivência com criança com deficiência, né? Eu acho que isso é o que está mais importante quando a gente pensa numa pedagogia mais participativa, né? Tá vendo? Ó, com materiais que a gente, na educação física, até nem pensa neles. A gente não pensa, porque a gente está tão viciado no histórico da educação física que a gente descarta, às vezes. Passar mais. Olha só, a construção, material estruturado e não estruturado. Tá vendo? A gente toca no tom da arte, inclusive. A gente vai para outras linguagens dentro da aula de educação física. E aí tem uma etapa desse projeto, né, que a ideia da Adriana, assim, a pintura com carvão, olha, feito na quadra, as crianças vão criando referências. E assim, gente, na boa, eu nunca vi uma turma tão feliz na minha vida como uma educação infantil com essas turmas aqui, né? E aí, a finalização desse projeto, né, fantástica, que eu achei a ideia da Adriana, que foi, como a gente estava tematizando a construtividade, a gente colocou como desafio que as crianças montassem a escola através dos materiais não estruturados. Então, o que a Adriana usou? Ela usou uma ferramenta do Google que mostra, né, a escola de vista de cima, e as crianças viram isso como referencial, e a gente chamou alunas do 5º ano para serem, tipo, tutoras das crianças nessas construções. Olha lá, de novo. A gente tenta trazer as outras turmas para criar um diálogo mais aprofundado sobre as tematizações. Fazem saber o que elas vão fazer. Da curiosidade epistemológica que o Paulo Freire defende, né? Aguçar essa curiosidade e não deixá-la morrer, né? E aí a gente vai finalizando essa tematização da construtividade. Deixa eu colocar aqui numa foto que já está meio que finalizado. Então, olha lá, ó. As crianças construíram a escola com os materiais diversos.
Giovanni, tem mais tempo? Pode finalizar. Tá, eu vou... Pode. Ó, eu vou abrir para a pergunta já já, então eu vou finalizar com o projeto Natureza e os quatro elementos da natureza, que foi o projeto do segundo semestre de 2024. O primeiro foi a construtividade no primeiro semestre de 2024, e no segundo semestre a gente fez outro projeto. Eu e a Adriana, né, essa maluca que aceita fazer essa parceria com o professor Irá, né, mas eu agradeço demais. O projeto dos quatro elementos da natureza, olha só, para que o projeto tenha sentido e significado para as crianças, a Adriana faz uma etapa muito interessante, que é, a partir do tema, ela tirar as hipóteses das crianças na sala. Então, aqui nessa hipótese aqui, ela construiu um cartaz e foi, junto com as crianças, construindo ideias. Né? Sensacional. Então, a gente tem aí todos os momentos, né, de iniciação do projeto, o reconhecimento da nossa escola enquanto um lugar de natureza, né? Que às vezes a gente está na escola, mas a gente não para anotar essas coisas. Tá? Então, as crianças tiveram esses momentos. E aí, para quem conhece Terezinha Nozé, lá tem um abacateiro, né? E eu fiz uma etapa com as crianças que foi muito interessante. Então, a gente viu que quando o abacate caía, os nossos passarinhos, né, vinham lá e começavam a comer esses abacates. E aí, as crianças, a partir do momento que a gente faz esse mapeamento da escola, a gente percebeu que os abacates no chão eram comidos pelos passarinhos. Então, teve um dia que a gente ficou lá, escondido, observando os passarinhos comendo o abacate. Então, olha só o quanto a gente vai criando hipóteses, né, criando momentos pedagógicos que são de muito significado e aprendizado para as crianças, né? E como que foi o fechamento, né, desse projeto, né? Inclusive, tem aqui uma foto da gente olhando os passarinhos, né? Ele está lá no final, lá no fundo, ó. Bem aqui, ó, onde está o mouse, ó. A gente cria. E qual foi o fechamento desse projeto? Nós tínhamos um pai na escola que tem uma horta comunitária, né? Foi, né, o prato cheio para nós, as crianças foram conhecer a horta e plantar mudas de rabanete. Então, olha lá, a gente foi vivenciar isso com as crianças. Um dia muito legal, né? Trabalhoso, gente. Trabalhoso, mas, assim, um dos projetos mais incríveis também que eu pude ter a oportunidade de fazer em parceria. Teve um momento, então, até que eu joga uma aguinha nas crianças, né? E depois de 45 dias, a gente foi colher o rabanete e a gente fez a salada na escola. Esse foi o fechamento aí do projeto Os Quatro Elementos da Natureza, também feito em parceria aí com a Adriana. Certo, Mirvani? Agora a gente pode conversar aí com a galera. Isso. Obrigado, Irá. Tem algumas coisas que eu acho que o Irá falou, gente, que são muito importantes e que eu rodando as escolas e conversando com muitos professores, né, aqui em Santo André, e eu acredito que isso deva acontecer em outras cidades também, que a educação física, ela pode acontecer em qualquer lugar da escola. A gente tem quando a gente, contando um pouquinho para quem está fora de Santo André, que está aqui com a gente hoje, a gente tem algumas escolas que foram municipalizadas, né, do estado de São Paulo, que se tornaram municipais, e principalmente, acho que nas escolas da prefeitura acontece, mas principalmente nas escolas que se tornaram, eram estaduais e se tornaram municipais, isso acontece com mais frequência, o lugar da educação física é na quadra, o lugar do professor pedagogo é dentro da sala de aula. Então, a educação física não pode usar a sala de aula, porque lá é o espaço da professora pedagoga. A educação física não pode usar a sala de informática, porque lá é o lugar de aula de informática, não de educação física. Então, a gente tem feito esse diálogo aí em algumas equipes gestoras, que a educação física pode sim
usar qualquer lugar da escola, porque todos os espaços da escola são espaços educativos. E aí não interessa se é da educação física, se é de arte, se é de inglês, se é de português, e do que for. Se é, né, se é da alfabetização. Então, acho que uma coisa importante é a gente ter isso em mente e fazer essa discussão na escola. A gente precisa comprar essa briga quando isso acontecer. E a gente tem que resistir a isso. A educação física, ela faz parte da escola e ela pode ser feita em qualquer lugar. Não existe um lugar para cada coisa da escola. A escola inteira é um espaço educativo, é um território educativo. Então, a gente faz tanto a educação física, qualquer tipo de atividade que a gente faz com as crianças, ela pode ser feita em qualquer espaço. Uma outra coisa são os materiais que a gente tem, às vezes, eu não consigo fazer aula porque eu não tenho material de educação física. Principalmente na educação infantil, os materiais não estruturados, que vêm da natureza, eles são muito importantes. E eles fazem parte, né, do currículo da educação infantil. E a educação física, ela não tem um costume de usar. O Irá falou muito bem, a gente não está acostumado a trabalhar com esse tipo de material. E a gente precisa trabalhar com esse tipo de material, porque a gente é da educação física, mas a gente está dentro da educação infantil. Então, eu acho que é o que a gente tem falado, né, desde o primeiro encontro. A educação física precisa aprender a trabalhar com a educação infantil, que é muito diferente, né, dos outros. Não que não seja importante material não estruturado nas outras, né, no ensino fundamental, também mas a educação infantil é essencial. Isso tem que acontecer. E eu acho que é importante a gente sempre ter isso na cabeça. A gente pode usar todos os espaços e a gente pode usar todo tipo de material. E a gente pode fazer uma atividade sem material. E a gente pode usar qualquer material que as crianças tragam, que a escola tenha. Essa ideia da gente ir nos lugares que vende, né, que se acumulam coisas, né, é importante, né, quando a gente junta caixa, quando a gente junta pedaço de Tupperware, tampa, tampinha de garrafa, tudo isso acho que é importante a gente ter na escola para a gente trabalhar com as crianças. E a gente consegue fazer muita coisa, né? A gente tem muitas opções que possam ser feitas com isso. Então, o que a gente vem diante de tudo isso, eu acho que o Irá traz muito bem como que, na prática, a gente consegue fazer tudo que a gente tem falado aí, né, na teoria, e que aí, às vezes, eu comentei na minha banca de doutorado, eu falei para a minha banca assim, eu falo isso na minha tese, que durante a minha pesquisa, em determinados momentos, eu estava fazendo formação de professores, e eu olhava para os professores que eu estava conversando e parecia que eu era um ET, assim, para eles, né? Eu estava falando como se eu estivesse em outro planeta, que tudo que eu estava falando e contando um pouco da minha experiência com a educação infantil não fosse possível ser feita, né? Você faz isso porque você trabalha numa escola que tem 10 crianças. Não, eu trabalho numa escola pública, né? A gente tem 25 crianças na educação infantil da escola pública, a gente tem crianças que são crianças com TEA, crianças com deficiência, e nem sempre a gente tem uma estrutura de pessoa humana e de trabalho, né? De espaço, a gente não tem material, a gente não tem valorização, a gente não consegue planejar junto com os professores pedagogos, é muito difícil. A gente já falou sobre isso aqui, né? Quando a gente tem essa dificuldade estrutural da nossa escola pública, mas é possível fazer. Dá trabalho? Dá, muito, muito trabalhoso, mas que é possível, E aí é importante a gente ver esses trabalhos, né, tão bonitos que o Irá traz, né, desse trabalho que ele faz há tanto tempo. A gente trabalhou junto lá em Suzano, né? A Tayane trabalhou com a gente lá também, está aqui na minha tela. Há quantos anos a gente já trabalha dessa forma, né, com a educação infantil? E é uma construção, né? A gente não aprende, a gente vai
construindo essa forma. E eu acho que o mais importante é essa pergunta que ele faz, né? Que ser humano eu quero formar. A gente tem mania de perguntar isso toda vez que a gente vai fazer planejamento da escola, né? Qual ser humano eu quero formar? E aí, quando a gente coloca no nosso planejamento, é completamente diferente da resposta que a gente dá quando a gente pergunta isso. Então, é a gente pensar se aquilo que eu estou pensando, que eu estou planejando, ele é coerente com aquilo que eu quero para formar nas crianças, né? A minha prática, ela está condizente com aquilo que eu penso, com a concepção que eu tenho de infâncias, de crianças. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Não penso que tem nada certo nem errado, mas precisa estar coerente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito e com aquilo que eu quero das minhas, né, com a criança que eu quero formar. E aí tem uma pergunta aqui, Uirá, da Diane, que ela pergunta se essa participação das aulas, né, você e a Adriana, vocês atuavam em momentos separados ou em momentos juntos ali o tempo todo? Conta um pouquinho para a gente como que era esse processo. A Diane é pedagoga ou é professora de educação física? A Diane é da educação física. Então, é daqui? Não conheço. Não. Legal. Ela está... Diane, obrigado pela pergunta. Um pouquinho de você, Diane. Fala aí, Diane, vamos... A Diane está no escolar, gente. Do escolar. Eu sou... Mas ela é de lá, ela é de longe, está lá de Minas. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Certo. Eu sou aluna do ProEF e conheci pesquisas e li bastante artigos seu e sobre educação infantil, da educação física com educação infantil, a partir fui aluna do Daniel Maldonado e fiz a minha pesquisa, minha dissertação voltada na prática num planejamento interdisciplinar com as professoras de arte e pedagoga. Então, a gente fez encontros para refletir sobre as possibilidades, sobre as dificuldades, e fizemos uma tentativa desse planejamento. Mas o foco mesmo foram os diálogos em 6 encontros formativos que a gente reuniu. E tive bastante interesse também quando li sua tese de doutorado, e tenho muito a aprender ainda, assim, estou no processo de construção mesmo, de mudança, né, na verdade, desde que eu entrei no ProEF, foram muitas transformações, aproximação com Paulo Freire, estou participando do escolar, e tem sido desafiador. Uma outra oportunidade, eu falo um pouco sobre o meu trabalho. Obrigado aí. Curioso para saber como você tem rompido barreiras, né? Porque eu acho que trabalhar no interdisciplinar é romper barreiras. Na realidade que eu vivi, né? Só partindo daquele contexto em que eu estava nessa escola há 10 anos, eu já havia estabelecido com a Adriana uma possibilidade de trabalhos conjuntos anos anteriores, né? E aí, em 2024, né, a partir de uma movimentação da Rede Santo André, a gente foi obrigado a fazer projetos para complementar a jornada. Então, isso foi um prato cheio para mim, que procurava já há anos conseguir sempre planejar de forma conjunta com a pedagoga, porque o trabalho fica muito melhor, gente. Dá significado para as crianças, a gente cria um ambiente na escola em que a professora está tematizando a mesma coisa que você está tematizando. Então, deixa muito fácil o trabalho, deixa muito mais rico para as crianças, né? Até para a gente poder ouvir as falas das crianças em momentos que a gente não está com ela. Então, a Adriana era também essa pessoa que trazia as falas das crianças de forma muito rica. Então, o trabalho, ele ficava muito enriquecedor nessa tecelagem, nessa construção, por causa disso. Porque como ela está lá o maior tempo com as crianças, ela vai ter sempre mais informação, né? E esse momento, Diane, era um momento que eu chamo de resistência, porque nas nossas reuniões pedagógicas, a gente não tinha tempo de conversar sobre isso. Mas eu e ela, a gente é meio teimoso, e até na tese eu falo que a gente vai construindo pelos corredores da escola. E foi nos corredores da escola que a gente ia planejando, né, em casa, eu mandava o projeto para ela devolvia, e aí a gente fechava o projeto, mandava anexar no PPP. Então, essa foi
a forma que a gente encontrou de fazer. E as aulas em si aconteciam conjuntamente, eu e ela. Então, assim, fantástico. Eu acho que para mim é o melhor modelo, e é o modelo que eu mais acredito para a educação infantil. Então, em que eu e a pedagoga, a gente está o tempo todo ali, tecendo o projeto, construindo ele, inclusive mudando os rumos quando é preciso mudar, né? Porque a gente sabe que a escola é assim. Você planejou, mas pode ser que em algum momento você vai ter que reajustar. Então, respondendo a sua pergunta, o projeto ele foi construído nesses meandros que a gente tinha entre os horários de reunião pedagógica, né, uma hora ou outra que a gente conseguia, mas a sua grande parte foi construída fora dele, né, entre os corredores da escola e entre o nosso trabalho em casa mesmo. Mas a aula se efetivava eu e ela, tá? Eu queria fazer uma pergunta, pode? Pode fazer, Mariana. pode fazer, Fátima. Pronto. Professor, primeiro eu quero lhe dar os parabéns. Que trabalho lindo. Fiquei, assim, até emocionada, porque é muito bom a gente perceber o quanto a educação física tem possibilidades, né? E de trabalhar essa dimensão mais crítica, sabe? E principalmente com as crianças, né? Eu já trabalhei com educação física infantil, hoje eu sou aqui da Rede Pública de Fortaleza, né? E hoje eu trabalho com ensino fundamental, inclusive eu sou orientanda da professora Isabel, aí da São Judas. Já vi algum trabalho seu, algum artigo, mas eu estou, assim, encantada com o seu trabalho. Principalmente porque, como a professora colocou aí, essa perspectiva crítica vai avançar, né, para a gente romper com esse tecnicismo tão exacerbado que ainda hoje, né, predomina. Eu posso dizer que predomina porque ele ainda existe muito forte, embora, graças a Deus, a gente saiba que já temos rompido bastante, né? Mas ele ainda existe. Até mesmo porque, professor, como eu também, eu sempre busco trabalhar nessa perspectiva pedagógica freiriana. Antes mesmo do meu mestrado, eu já buscava. Aí eu fico imaginando, quando você coloca isso na educação infantil, eu simplesmente acho fantástico. Porque a gente sabe que criança também pensa, né? Que criança, ela tem consciência. Então, imagine você com um trabalho desse, com as crianças na educação infantil, como é importante que esse trabalho tenha um segmento no ensino, né? Nas séries finais do ensino fundamental, né? Para que essa criança, ela realmente se constitua um sujeito crítico, né? Construtor da sua história. Eu acho, assim, incrível. Eu fiquei maravilhada. Aí, principalmente porque você não só traz uma perspectiva pedagógica, né, crítica, como proporciona a possibilidade das crianças vivenciar. Achei fantástico aquelas cabanazinhas, sabe? Eu fiquei realmente emocionada, porque eu amo muito o que faz. E eu sei o quanto isso dá trabalho. Porque eu achei muito bonito o que você colocou, essa questão desse... ritual, não foi ritual, foi... A rotina cultural. Rotina, achei, assim, muito maravilhosa. Essa questão do escutar, né, do falar e escutar, sabe? Na minha dissertação de mestrado, eu também criei uma perspectiva nesse sentido, do fala e escuta, que eram momentos em que a gente estabelecia o diálogo com as crianças, né, para que elas pudessem... Enfim, aí agora eu queria lhe perguntar assim, esse projeto, então, as suas aulas, durante o ano letivo, elas se processam através de projetos pedagógicos, que você, no caso, constrói em parceria com a professora pedagoga, não é isso? Porque também eu achei riquíssima essa perspectiva.
de trabalhar conjunto com a professora pedagoga, é isso? Já terminou a pergunta? Sim, eu queria saber, assim, você sempre trabalha nessa perspectiva de projetos, é isso? Tá, vamos lá. Em 2024, eu só contextualizando, a gente tem 2 aulas de educação física com as crianças, e a gente ainda teve, nesse ano de 2024, mais 1 hora para a gente criar um projeto, tá? Então, eu tinha as tematizações com as crianças, por exemplo, dos povos indígenas, e tinha a tematização do projeto Construtividade, correndo ao mesmo tempo. Então, 1 hora ou outra, a Adriana até tocava nesse assunto dos povos indígenas, mas por conta das demandas que vêm da secretaria, ela não consegue ficar o tempo todo tematizando junto comigo. E aí, Maria, é aquilo que eu falo, os tensionamentos políticos que a gente sofre na escola, eles engessam o modelo de projetos, que seria ideal, tá? Eu defendo aqui que a educação física com a educação infantil, numa lógica freiriana, ela tem que ser construída como a gente fez nos projetos, não isolada como a gente tem feito na aula de educação física, tá? Mesmo assim, todo começo de ano, eu converso com as professoras de educação infantil e falo assim, ó, tem alguma ideia de tema para a gente trabalhar junto? Eu acho que é o primeiro passo que a gente precisa fazer para conseguir criar um vínculo e proximidade com as professoras pedagogas, né? Eu acho que a Diane, pelo que ela falou do trabalho dela, ele chega nessa lógica, né? De conseguir criar vínculos entre os professores, para que aí sim os projetos eles andem, né? Então, eu já tive anos em que minha aula de educação física caminhou junto com o projeto da professora, igual esse que eu apresentei de 2019, foi todos os temas do ano tematizados com a professora da sala. Então, foi a ginástica, os povos indígenas e o surgimento dos movimentos, a partir de uma ideia da pedagoga de um projeto chamado Transformação. Então, transformação. O bambolê desmontado, que quando as crianças montam, se transforma no bambolê, ou se transforma em outras coisas. E essa ideia veio da pedagoga. Só que a gente chega no momento, né, não sei se na rede de vocês vivem isso, chega um momento na educação infantil, né, essa educação infantil que é preparação para o ensino fundamental, que quebra toda a lógica de construção da educação infantil, que ela acaba minando os nossos trabalhos pedagógicos e nos projetos. E aí, eu escrevo isso na minha tese, inclusive, tem um capítulo falando sobre isso. A gente estava no projeto de transformação com as crianças, trabalhando já há 1 semestre, e a pedagoga, que foi a Mariane, na época, falou assim, Mirá, eu não consigo mais acompanhar o projeto, porque chegou uma demanda da secretaria. E aí, também tem isso. Então, aí eu tive que, a gente não teve como fazer mais a parceria nas aulas, por causa da demanda, só que eu continuei com o projeto, até o final do ano, que foi o desdobramento, inclusive, da minha tese de 2019. Foi o andamento inteiro do projeto com a pedagoga, e eu conto isso, inclusive, na escrita, que ele teve uma cisão. A gente teve que romper e eu continuei sozinho. Inclusive, o outro professor de educação física que estava num projeto integrado. Era um projeto que acontecia manhã e tarde junto. Você tem ideia, como a ideia de projetos, na lógica das crianças com educação infantil, né? E aí esse com também não é só com a criança, mas é com a pedagoga, com a escola, com o PPT, né? Ele precisa dialogar com toda essa tessitura da realidade escolar. E isso tem todo um embasamento freiriano. Tá? Todo na pauta da lógica da teoria crítica, e trazendo, né, aquilo que o Paulo Freire fala muito, que é a gente vai sendo no processo, e a gente sempre constrói com as pessoas, né? Essas pessoas da escola, a diretora, a coordenadora, e lógico que não vai ter, a gente não vai fugir dos tensionamentos político-pedagógicos, que é aquilo que o Paulo Freire fala, né? O esperançar. Então, em 2019 foi inteiro, e em 2024, por causa dessa brecha da gente ter que fazer um projeto, a gente conseguiu fazer 2 projetos completos para a pedagoga. Correndo, e paralelamente, eu tinha as aulas de educação física com 2 outros temas para as crianças de educação infantil. Né? Não sei se Respondeu sim, ótimo. Inclusive, eu achei interessante essa abordagem, porque você tem mais tempo de explorar a temática de forma crítica, né? De fazer com que a criança
ela não só reflita, mas como ela vivencie também, né? A partir do projeto, não é isso? E aí eu acho que tem uma coisa que, dentro da lógica das infâncias, a gente precisa entender que a ideia ela começa, mas ela não tem momento de parar. Ela vai parar quando a curiosidade epistemológica cessa. Aí você percebe, você sente. Igual o projeto dos Homens das Cavernas, ele foi andando um mês, andando 2 meses, 3 meses, e novas hipóteses foram sendo criadas pelas crianças. Então, quando a gente pensa na lógica do protagonismo e que a criança pronuncia a sua própria palavra, a gente não pode simplesmente dizer que o projeto acabou, porque você estabeleceu lá no planejamento que ele tinha duração de 2 meses. Não, você precisa sentir, com a vivacidade das crianças e da escola, o quanto esse projeto vai caminhando. É lógico que a gente tem um planejamento que ele vai dar um caminho, mas onde ele vai parar, depende, igual os produtos finais dos nossos projetos, eles surgiram a partir do andamento do projeto, né? Por exemplo, como que eu caio na ideia de pintar a parede? Quando as crianças percebem que os Homens das Cavernas, eles pintavam na parede. Eu falei, caramba, esse é o fechamento perfeito do projeto. Ah, como que os povos indígenas, que tipo de brincadeiras eles têm? Quando eu trago várias brincadeiras para eles, eu falo, professor, a gente pode fazer de novo o tucunaré? Eu falei, pode, vamos lá. Montava de novo o jogo do tucunaré. Então, na ideia de projetos, olha só como a aula ganha vida, né? A gente vai ganhando vida. Muito bom, parabéns, professor. Obrigado pela participação. Vamos, Maria Fátima. Oira, a Diane pergunta aqui, na área de educação física para educação infantil, tem orientação vinda da secretaria. Até respondi para ela aqui no site, Diane, a gente tem em Santo André um currículo de educação física para educação infantil, que foi baseado na BNCC lá em 2017. E precisa ser atualizado, e não foi, né, até hoje. E ele é meio que, apesar de ter sido construído, entre aspas, né, junto com os professores de educação física, porque foi uma construção meio, assim, atropelada, a gente não teve muito tempo, né, de dialogar de forma aprofundada, ela ficou meio que um copia e cola da BNCC. Então, ela foca nos campos de experiência. Só que aí o que acontece? A gente não tem uma formação hoje que a gente estude como trabalhar esses campos de experiência com as crianças. Então, meio que acaba sendo assim, ó, eu vou trabalhar um campo de experiência tal hoje, aí outro campo de experiência tal amanhã, e começa a pegar aqueles objetivos de copia e cola que a gente tem lá na BNCC e pensar em atividades com objetivos que estão lá, de formas muito fragmentadas, né? E a educação infantil não é isso. Então, a gente precisa, falta, né? A gente precisa dessa formação, a gente precisa de dialogar sobre isso, a gente não trabalha concepção, não discute concepção de infâncias, a gente não discute concepção de criança, a gente não discute concepção de educação infantil com os professores de educação física. A gente não teve ainda essas formações, aqui em Santo André, especificamente. E quando a gente pensa, né, quando ir lá atrás, essa questão dos projetos, se a gente olhar para esse trabalho que foi feito, a gente tem todos os campos de experiência ali dentro, sem precisar de ficar falando assim, olha, nisso eu trabalhei isso, isso e isso, porque isso que às vezes é cobrado, né, dos professores, mas não necessariamente você está deixando de trabalhar dentro desse currículo, porque tudo aquilo que a gente, tudo isso que ele mostrou, né, durante essas atividades que ele fez com as crianças, a gente olhar de forma se a gente pensar nos campos de experiências, eles estão acontecendo. E a educação infantil, ela pede o quê? Ela tem eixos, né, que vão trabalhar, que vão orientar, que são as brincadeiras e a interação. Se você é orientado por brincadeiras e interação, é aquilo que ele fez. Está totalmente orientado por brincadeiras e interação. Se a gente pensar numa aula voltada, por exemplo, específica de gesto e movimento, corpo, gesto e movimento, que é normalmente o que você pensa da educação física para a educação infantil, eu vou trabalhar corpo, gesto e movimento. Aí você faz uma aula lá, sei lá, de desenvolvimento motor, de equilíbrio, focada exclusivamente no movimento desse.
Será que as crianças realmente estão trabalhando, né, aquilo que ela realmente precisa ali de movimento corporal para suas infâncias? Será que a gente trabalhando numa forma dessa, como o Irá trabalhou, por exemplo, o Homem das Cavernas, onde eles criavam a forma de andar, criavam a forma de correr, criavam a forma de se movimentar, eles não estão trabalhando em desenvolvimento motor? Estão também, mas sem necessariamente a gente fazer uma aula ali bonitinha de atravesse a quadra correndo de 4. Não tem uma aula assim fechada, né? Você sai daquela casinha que a gente está acostumado da educação física e você tem um outro formato de aula onde você trabalha tudo isso, só que dentro de uma concepção que é hoje a concepção da educação infantil, que olha para a sociologia da infância, que olha para o direito da criança, né, enquanto sujeito de direito, que olha para a criança como construtora de cultura, que é isso que traz esses projetos que o Irá mostra para a gente aqui na prática, né? Então, eu não sei se eu respondi, Diane, mas se o Irá se ele quer complementar, mas é mais ou menos isso que a gente tem aqui na nossa rede. E assim, né, Diane, a literatura tem mostrado o quanto tem sido complexo esse documento do BNCC, né? Então, se a gente fosse academicamente, né, cientificamente, questionar o documento, a gente tem como, inclusive tem revistas com sessões inteiras falando sobre essa crítica, né? E aí o Paulo Freire vai ensinar uma coisa para a gente, que é agir nas brechas ou subverter a lógica do neoliberalismo. Então, o papel aceita tudo. Então, se você tem lá que fazer o planejamento, colocando os campos de experiência, dizer o que você está trabalhando no objetivo, o papel vai lá. Só que muito mais rico, né, e aí na minha interpretação, a gente trabalhar numa lógica de projetos em que tudo está entrelaçado, né? Então, por exemplo, o planejamento a gente coloca que vai trabalhar todos os campos de experiência, todos os direitos de aprendizagem, tá? Sem dizer que essa aula vai trabalhar isso, sem dizer que vai trabalhar aquilo. Não, todas as aulas trabalham todos, né? Onde está a nossa justificativa? Quando a gente vai para os registros, eu acho que aí é legal, né? Você ter um portfólio, né? Seja por vídeo, seja por fotos, em que a gente mostre, e aí eu acho que eu vou conectar aqui com a pergunta da Ana, sobre como que isso chega nas comunidades, né? Igual eu e a Adriana, a gente fez uma reunião com as famílias e mostrou a ideia do projeto inicial, e depois que aconteceu o projeto, a gente mostrou o resultado, a partir de vídeos, de fotos. Qual que é a documentação pedagógica? Essa. Qual é a avaliação? Essa. Então, você, inclusive, cria uma relação com a comunidade em que a educação infantil, junto com as crianças, junto com, né, todo o aparato da escola, eles estão prestando ou reverberando o resultado daqueles projetos. Por exemplo, a visita à horta foi com o pai da educação infantil. Então, as crianças foram visitar a horta do pai de uma das crianças e vivenciar aquilo. Então, é a aproximação da comunidade através de um projeto em que a gente subverte a lógica de uma BNCC que traz nos seus objetivos específicos, quando a gente olha ali para a parte da educação infantil, algumas questões que são tensionadas pela literatura da nossa área, né? Então, acho que é isso, é você pensar que a gente precisa subverter também a lógica de alguns documentos, levando em consideração que as diretrizes de 2010 é o documento principal sobre educação infantil no país. A BNCC, inclusive, se respalda dele para ser escrita, só que ela vai além, ela vai nos campos de experiências lá de Reggio Emília. A Diana quer falar, amiga. Então, minha dúvida casa um pouquinho com a pergunta da Ana Paula, é porque nós, professores de educação física, a gente atua em várias turmas, né? E como que foi possível tematizar com várias turmas nesse projeto? Porque, pensando nessa diversidade de acompanhar uma turma que caminha para um lado, outra que vai para outro sentido, ou essa realização desse projeto foi somente com essa turma da Adriana? E se teve outros professores que não te deram abertura para fazer esse trabalho coletivo? Aí você matou a charada, né? Pensando na realidade que eu vivi em 2024, então a Adriana foi essa, né, companheira que, né, comprou a ideia, inclusive a ideia foi muito dialogada entre ele e ela, só que a outra professora já não comprou a ideia. Então, assim, eu tinha duas turmas e a outra... E o que eu fiz, né?
entendendo a complexidade da nossa área enquanto especialistas dentro de uma escola, se você for trabalhar 10 temas, dentro de 10 turmas, você vai ficar maluco, né? Então, tem essa realidade também. Então, quando a professora não topa, o que eu faço? Eu tento espelhar a ideia de uma determinada turma com a outra, né? Mas os caminhos vão para outros lugares, viu? Igual a cultura indígena com uma turma foi diferente do que da outra. Então, durou menos. Então, esse projeto, né, que aí eu trato, o Robson até falou com isso na live que ele fez com vocês anteriormente, que não é uma aula, mas são encontros. Eu acho que a ideia de encontros, eles nos dão noção de que a ideia da aula, ela vai caminhando, ela vai sendo, né, nessa lógica freudiana de que é preciso sentir a turma para entender o caminho que ela vai tomando. E uma coisa que a gente precisa deixar bem explícito aqui é que a ideia de tematização de Paulo Freire, eu faço uma interpretação dela e eu faço uma tradução para a minha prática. Quando eu não vejo que as crianças trouxeram muitos temas, eu meio que jogo para ela algumas hipóteses. E aí surge tema. Então, por exemplo, se a gente nunca tensionar com as crianças as questões étnico-raciais, a gente nunca vai discutir elas. Porque as crianças não vão trazer isso de forma, assim, explícita. É preciso que a gente faça perguntas geradoras, e aí eu uso esse termo mesmo, né? Perguntas geradoras que vão gerar temas geradores. Então, assim, às vezes, eu até digo que a minha aula ela tem um start, né, uma iniciação que vai a partir de que eu preciso descolonizar o currículo e preciso trazer para as crianças possibilidades de outras práticas corporais, a não ser aquelas tradicionais. Então, eu vou tensionando o tempo todo com as crianças, falo assim, tá, então vamos falar sobre as questões de racismo. Você sabe o que é racismo? Né? Você vai criando perguntas geradoras para que se desdobrem temas geradores. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai continuar com o currículo tradicional. Tá? Então, em alguns momentos, né, em 2019, eu consegui trabalhar com todas as turmas, os mesmos temas. Só que essa turma de 4 anos foi aquela que o projeto deu um andamento que fugiu até do que eu esperava. Né? Agora, quando eu tenho mais parceiras, aí o trabalho consegue ser com temas diferentes, gente. Quando eu tenho parceiras, né, e aí as pedagogas são importantes para isso, com certeza daria para a gente trabalhar. Quando não, né, não sei se na escola de vocês acontece, na reunião pedagógica coletiva, nós tentamos estabelecer um projeto coletivo de escola. Não sei se acontece lá com vocês. Nessa escola que a gente estava, inclusive eu e a Adriana, a gente teve vários tensionamentos de projetos coletivos que não dialogavam com a gente. Então, a gente foi criando os nossos, né? É aquilo, a gente vai agindo nas brechas e criando outras formas de atuar dentro da complexidade da aula. Agora, assim, se eu estivesse numa escola totalmente de educação infantil, eu batalharia por um projeto coletivo de tema geral, não que todas as turmas tematizem a mesma coisa, porque isso depende do que sai das crianças. É mais difícil trabalhar? Com certeza. Quem disse que trabalhar na perspectiva crítica é fácil? Né? A gente vai ter essas nuances de ter que trabalhar com 2 temas, às vezes, concomitante. Pessoal, eu coloquei um link aqui para a lista de presença no chat. Eu vou pedir para quem não assinou que assine, para a gente fazer o certificado. Se vocês quem não conseguir abrir, por favor, coloque aqui o nome completo para a gente. E a gente tem um grupo de WhatsApp desse grupo aqui. Se por acaso algum de vocês não está nesse grupo, eu vou pedir que deixe aqui o contato aqui no chat, que eu coloco no grupo, tá bom? Mais alguém, gente? Ivani, tem um questionamento da Ana Paula aqui no chat. Tá. Pode que a gestão queria me obrigar a ficar na quadra. Gente, isso acontece demais. É o que a gente comentou, né? E aí, ó, na boa, todas as vezes que eu fui tensionado para isso, eu chamei para briga. Eu também. Chamei para briga. Eu também chamei para briga, todas. Peraí, vamos conversar aqui, que isso aqui não tá certo. E aí, gente, não tem outra solução, trazer literatura e mostrar para a coordenadora pedagógica, assim, ó, seguinte,
Campus de experiência não é educação física na escola, é dentro da quadra, não é isso. Então, vamos ler sobre as infâncias, vamos fazer aqui um debate sobre as infâncias, você começa a chamar ela para o jogo. Vem aqui, vamos lá. Onde que está dizendo que trabalhar com materiais não estruturados tem que ser na quadra? Então, a gente vai tensionando, né? E, gente, não é fácil, tá? Acho que eu passei por algumas escolas, tive problemas em algumas, mas a partir do momento que eu estabeleci meu trabalho em uma escola, ninguém questionava, né? Igual quando eu e a Adriana, a gente vai fazer projeto, ninguém questiona a gente. Porque a gente traz o projeto referenciado. Põe no PPP da escola, gente. Se tá no PPP, dica, tem que comprar até material para vocês usarem. Sim. Eu também já tive discussões assim na escola e fui para cima. E a gente fazia discussões nas nossas reuniões pedagógicas, eu exigia da escola que eu tinha que participar das reuniões com as famílias, e aí nas reuniões com as famílias a gente precisa explicar para as famílias a forma como a gente trabalha, por que a gente trabalha assim, o que as crianças precisam, né, ali, porque as famílias também, elas têm uma noção de educação física, e às vezes não é diferente, e eles precisam entender o motivo da gente estar. Então, assim, na hora que a gente está bem embasado, fundamentado sobre aquilo que a gente está fazendo, a gente vai para cima e não pode ter medo. E chama todo mundo, chama a diretora, sabe? A diretora não gosta de mim. Eu não ligava para isso, não. Eu ia para cima, fazia discussão, mesmo com as caras feias olhando para mim, não estava nem aí, não. E assim, a gente, assim, quando você fica muito tempo numa escola, o bom é isso, né? E é uma luta que a gente tem feito em Santo André, é para que a gente fique sempre na mesma escola, é exatamente por isso, que você vai construindo esse respeito da educação física dentro da unidade. E aí é uma construção, né? Nada é de uma hora para outra, não é rápido, é toda uma construção que a gente faz. A escola onde eu estou, em Santo André, eu estou atualmente no sindicato, mas, assim, desde 2014, eu estou lotada em uma escola em Santo André, onde muda diretor de escola, mas quem manda lá é o professor de educação física. Porque a gente construiu ali algumas coisas na educação física que foi construída ao longo desses últimos 10 anos e que, por exemplo, nenhum diretor, quando entra, e nenhum professor novo que chega, ele questiona quando a gente faz. Quem monta nosso horário é a gente. Quem fala que nós vamos trabalhar assim é a gente. Então, a gente não tem questionamento de assistente, de coordenador pedagógico, nem de diretor, porque a gente tem estabelecido a importância da educação física dentro da escola. Mas isso é um processo que não é de uma hora para outra, que é construído e a gente precisa enfrentar. Agora, se a gente aceita, né, aí a gente vai deixando as coisas. É difícil, gente, é difícil, porque a gente passa por assédio, a gente passa por uma série de coisas, né? Mas é isso, a gente vai construindo isso dentro das escolas. E a gente tem feito essa discussão na Secretaria de Educação, tá, Ana Paula? Cobrando isso da Secretaria, porque a educação infantil ela precisa ser dialogada. A gente tem, né, gestões que não fazem esse diálogo e a gente tem um problema sério na educação infantil de Santo André, que é a gente não trabalhar e dialogar sobre essas questões de forma mais, né, a gente não fala sobre concepção, a gente vai simplesmente, principalmente com relação à educação física, né, a gente fica meio que a educação física é uma coisa e o trabalho com a educação infantil com os pedagogos é outra, e a gente precisa pensar que não pode ser assim, a gente precisa fazer isso de forma diferente, e essa é a luta que a gente tem feito em Santo André atualmente. Como é uma fase que não é dividida por disciplinas, inclusive o Martins pontuou isso na última fala dele aqui com o sindicato, se a gente começa a colocar os especialistas numa lógica diferente de trabalho, ela está fugindo à lógica das infâncias. Sim. E aí, para a gente sair, é muito fácil, entendeu? Então, a gente precisa entender a lógica das infâncias a partir dos documentos, né, tanto legais como da literatura, para a gente não cair em armadilhas, né? A Ana Paula Hernandes, ela é de Santo André? Ana Paula é lá do Monsenhor. Ah, tá, Monsenhor tem muitas turmas, né, Ana? Você não quer falar um pouquinho sobre lá? Interessante.
Quer falar, Ana? Não sei se ela pode, né? A Ana está afastada, ela tem umas crianças pequenas. É porque, só para a gente entender, né, quando o contexto é de educação infantil na escola inteira, gente, eu acho que aí tem que partir de um projeto coletivo. Um projeto coletivo que aí sim reverbera em cada turma uma tematização. O trabalho é difícil, muito, mas quando ele está delineado junto com a pedagoga, a gente consegue ter um caminho mais fácil, né? Menos difícil, não tão fácil, porque a gente está também, viu, Ana, antenado, né, minha irmã, a gente precisa colocar isso aqui, que as realidades hoje, o que a gente está vivendo na escola gente, não tem nem como sobreviver, às vezes, né, porque a gente está sem grupo de apoio, a gente não está conseguindo, né, os profissionais adequados para atender, né, as crianças, e isso tem dificultado o nosso trabalho pedagógico de forma determinante, igual agora eu estou numa escola nova, né, me removeram da escola que eu estava há 10 anos, e agora eu estou numa escola nova. O que eu estou fazendo com as turmas de educação infantil nessa escola? Tentei estabelecer projeto com as professoras, nenhuma aceitou. Então, eu comecei um trabalho pedagógico de rotina cultural, Maria, com as crianças. Como elas não tinham uma cultura já formalizada de educação física, eu estou construindo com elas o que é ser educação física dentro de uma escola que tem 10 turmas de fundamental e só 4 de infantil. Então, o espaço não é para elas, a quadra não é para elas, o parque não é para elas, o pátio não é para elas. Olha só, como que você constrói pensando nas infâncias numa lógica que não é preparada para elas. Então, a gente precisa criar uma rotina cultural inicial para que possivelmente no ano que vem eu comece a trabalhar com projetos. Agora eu não tenho condição nenhuma, porque eu estou sem apoio, 4 crianças com deficiência em cada turma, às vezes dando aula sozinho. Então a gente vai criando, né? E assim, a estrutura da escola, por exemplo, lá onde eu estava há 10 anos, eu tinha na quadra materiais não estruturados e outros materiais que já era pensado para as infâncias. Nessa escola que eu tô, o quartinho de educação física só tem bola de basquete, de futebol e de vôlei. Eu pedi esse ano eu pedi, minha irmã, para você ter ideia, uma doação de brinquedos para as crianças, e a comunidade não estava acostumada com isso. Eles estranharam e vieram poucos brinquedos. E perto da minha quadra não tem lugar para armazenar aquilo que eu chamo de bagulho, né? Os bagulhos para a gente produzir a partir da lógica da autoria das crianças, que é, a partir do diálogo com elas, na roda de diálogo, construindo uma rotina cultural, reverberar, né, fazer com que elas pronunciem as suas palavras em forma de práticas corporais. Né? Esse pronunciamento ele só vai existir quando a gente criar um ambiente educacional propício. E aí vocês viram na minha apresentação que eu abro mostrando uma quadra onde os materiais estão no chão. Aqueles materiais no chão, eles foram intencionalmente deixados para que a aula começasse e a hipótese das crianças começasse a se movimentar, né, a criatividade. Se eu não tenho isso na escola que eu estou, eu preciso andar com um carrinho de feira com um monte de coisa de um lado para o outro. E assim, o quartinho da educação física é longe da quadra. E o quartinho não cabe caixa, não cabe pedaço de papel, pedaço de madeira. Então, assim, eu estou construindo novamente, depois de 10 anos, uma nova rotina cultural na minha escola. Você vê como é tenso isso. E por isso que eu trago para vocês relatos 2024 e 2019, porque ali está estabelecido. E eu tenho consciência plena de que quem está chegando numa escola nova de educação infantil agora, né, principalmente a Ana, que deve ter todas as turmas, ela não tem noção de por onde começar, se ela não tiver um aparato, né, Mirvane, uma formação que diga, ó, aqui na educação infantil é diferente. Esquece o Quarteto Fantástico e vamos ler, né, entender o que são as infâncias. E aí a pedagoga deveria ajudar, né, a coordenadora pedagógica deveria ajudar. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Eles acham que a educação física tem que estar no espaço de quadra, quicando bola, pulando corda com a criança. Né? Então, infelizmente, a gente tem esses tensionamentos para ir quebrando, né? E não é fácil. Sim.
Mais alguém, pessoal, querem fazer algum outro comentário? Pode falar, Diane. Eu tinha levantado a mão aqui porque, enquanto vocês estavam falando sobre o lugar da educação física, sobre estar na quadra, eu tive uma situação, vários dias de situação de que na escola que eu trabalho, a sala de professores, ela é junto com a sala de supervisão, ela é um anexo, então a sala de direção é em outro espaço, e chegava na hora de ter reunião de pais, a supervisora ia lá para minha sala, falando assim, você já está saindo? Você já vai para a quadra? Eu preciso da sala para reunião. E eu falava assim, não tá. Falei assim, não, meu planejamento hoje é aqui na sala, até tal horário e tal. E até ela entender que tinha um propósito, que não é assim, não é a prioridade o espaço para a reunião se a estrutura da escola não é propícia. É igual quando coloca o professor de educação física, não, fica aqui com no fundamental, fica aqui com 2 turmas. Então, assim, eu inicialmente, a gente faz aquele assim, não, tá bom, vou acelerar aqui, tudo bem, pode fazer hoje. Na outra, eu já falei assim, não, e a gente vai tendo que conquistar o espaço mesmo, é uma resistência mesmo, é subverter mesmo, essa é a palavra. Nessa escola que eu cheguei agora, né, em 2025, na primeira reunião de pais, Mirvani, você pode ficar com a turma? Eu falei, o quê? Eu tenho 10 turmas para passar para falar com os pais. Ela falou, você vai passar nas 10 reuniões? Eu falei, vou. Estou chegando novo na escola, e eles precisam entender qual é o meu trabalho e qual é a minha forma de trabalho. É isso. Aí ela caiu para trás, assim, eu falei, não, sim, infelizmente, você vai ter que ver outra forma aí de ficar com as crianças, né? E aí eu passei nas 10 turmas, né? Os pais ficaram gargalados, assim, nossa, até agora eles vão ter aula de educação física, assim, assim, assim. Qualquer problema, vem falar comigo, né? Lógico que a reunião, eu ficava uns 15 minutos em cada uma delas, né? E aí, na segunda reunião, eles já, inclusive, colocaram reuniões em turnos diferentes por causa que eu teria que passar nas turmas. Então, assim, já mudou a cultura da escola. O professor já passa nas reuniões, então coloca 1 hora, e a outra às 15. Que aí eu consigo passar em todas com mais calma, né? Principalmente a educação infantil, que a gente tem toda uma lógica para receber esses pais das crianças que estão chegando nas creches, e tem uma outra lógica para as crianças de 5 anos, para entender que os trabalhos são distintos, né? Aqui está no começo de processo, de estabelecimento, inclusive, das rotinas culturais, e o outro já está meio que estabelecido, então a gente já vai conseguir fazer mais tematizações, né? Pedir, inclusive, para ir trabalho para casa, para as famílias ajudarem. Então, tem toda uma dialogação que é necessária. E é isso, é subverter, gente. É isso. Eu também sempre participei de reunião de famílias, e eu acho que é importantíssimo. É um espaço que a gente não pode abrir mão, não pode. A gente tem que lutar por isso e você vai ficar com essas crianças porque os professores estão fazendo reunião de pais. Não vou ficar com as crianças. Eu vou participar das reuniões, né? Tem a outra pessoa que fique, não sei, cria alguma coisa, é um problema da gestão, não é um problema nosso. Mas, enfim, pessoal, a gente está aqui finalizando, vou deixar a Maria de Fátima fazer o comentário para a gente ir para os finalmente. Chegando no nosso teto. Eu vou ser rápida, então. Eu acho fundamental essa questão da gente dialogar com os pais. Até mesmo porque a cultura da educação é que português, matemática, que é importante, né? E a gente tem que mostrar, fazer valer que a educação física é tão importante quanto, né? Quiçá não mais, né? Se a gente analisar bem, a educação física tem muito mais contribuição para a formação integral do estudante de que ele está ali numa aula de português. Não que as outras não sejam importantes, mas é porque eu sinto isso
na aula de educação física. Eu percebo quantas crianças... Ontem mesmo, para finalizar, eu estava no supermercado e encontrei uma ex-aluna minha, quando eu comecei as aulas com ela no 6º ano. Essa menina era uma timidez. Gente, era uma pessoa que eu não conseguia falar, que tinha medo de se expor, de não sei o quê. E hoje ela já está trabalhando e tal, e a mãe dela falou, eu lembro, aí a gente foi reviver, né? Sabe, essas coisas assim, a gente fica, poxa, eu contribuí para esse processo, né? Para ela se conhecer, para ela se posicionar como ser humano no mundo. É muito bom isso. Desculpa, eu falo demais. Obrigado, Fátima. Mais alguém, pessoal? Podemos... Quer ir para as suas falas finais, considerações finais, Uirá? Não, eu quero agradecer ao sindicato pela iniciativa, né? Acho que é importantíssimo esse espaço de resistência, né? A gente tem visto na literatura que alguns lugares que têm falado sobre educação infantil, né? Tem sido feito por professores e professoras fora do horário de trabalho deles, que com uma forma de indignação criam grupos e começam a estudar. E essas cidades, inclusive, elas são referências hoje, né, que é Vitória e Santa Catarina, Floripa, sendo mais precisamente, que tem construído esses grupos de professores e professoras que se auto-formam, né, uma autoformação aí muito interessante, e que é o lugar onde a gente vai tentar aproximar aquilo que está na literatura. Muitas vezes o professor está com duas jornadas, 60 horas semanais, e não consegue ter acesso, né, à literatura específica, principalmente para a educação infantil, que nos cursos de formação inicial está muito distante, né? Não se fala em sociologia da infância nos cursos de formação inicial em educação física. Então, isso está reverberando na prática pedagógica hoje, por via da lei de 1/3, que tem impulsionado os professores de educação física para estarem nas redes de educação, atuando com a educação infantil, inclusive em creches em algum lugar. E aí, Mirvânia, fica aqui uma dica para a gente chamar essa galera que está em creche, né, os crecheiros e as crecheiras, para vir falar para a gente o que tem vivido, o que tem acontecido, com as práticas que tem, né, produzido, né, porque eu estou falando de um universo de crianças de 4, 5 anos, isso é um recorte dentro do universo das infâncias, né. Eu acho que a minha curiosidade está muito hoje no que tem acontecido nas creches aí de 0 a 3 anos e 12 meses, né, 11 meses, do que tem sido produzido com essas crianças, né? Até para a gente aprender aqui conjuntamente. Então, eu agradeço imensamente a cada um de vocês que destinaram essa noite aí, quase 2 horas de bate-papo, e fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma, dizendo que não é uma receita de bolo, é uma construção feita dia a dia, como o Paulo Freire defende, né? A gente vai sendo e construindo sendo. Isso. Quero te agradecer, Uirá, por compartilhar com a gente, né, essa sua prática tão rica, tão importante para a gente, que contribui tanto, né, para a nossa educação física. Eu tive o prazer de trabalhar com o Uirá desde nem sei quando que nós, lá na prefeitura de Suzano, depois 2010. viemos junto, 2010, né? A gente trabalha junto desde 2010, começamos lá em Suzano, a Tayane esteve lá com a gente também em Suzano, depois viemos para Santo André, e a gente tem feito essas discussões da educação infantil, da educação física lá desde 2010, e a gente tem aprendendo, né, a cada dia mais, a gente vai aprendendo, e vai aprender um com o outro, e a gente vai se fortalecendo, e eu acho que é esse o caminho. Eu acho que o grupo de estudo, ele é para isso, né? O sindicato abre essa oportunidade, a gente quer fazer isso também para outras, né, outras categorias da educação, outros professores, né? Mas a educação física, ela tem a gente não tem essa formação na educação infantil, né, dentro da prefeitura, e não é fornecido atualmente, a gente não está tendo nenhuma, e com a educação infantil pior ainda. A gente tem uma dificuldade desse, como a Ana Paula traz, né, como que a educação física, qual é o lugar da educação física dentro da educação infantil. As nossas gestoras ainda não entendem isso, ou entendem de forma equivocada, que não tem a ver com a concepção atualmente, que a gente tem nem nos nossos documentos
de educação infantil. Elas têm um outro olhar, e eu acho que a gente tem um papel aqui num grupo que é isso, que é construir esse lugar da educação física de forma fundamentada, né? Fundamentada em estudos, não da nossa cabeça, não daquilo que a gente acha, mas aquilo que a gente estuda e que a gente consegue trazer para a nossa prática, que eu acho que é isso que é o que a gente busca, né? Qualificar o nosso trabalho para poder também qualificar para as crianças uma aprendizagem cada vez melhor. Quero agradecer vocês, a gente vai encerrar esse semestre aqui hoje, né? Nós temos 4 encontros, fizemos agosto, setembro, outubro e agora em novembro, e aí a ideia é a gente voltar com esse grupo a partir de fevereiro, mas aí a gente vai pensando, a partir de tudo isso que a gente trouxe aqui hoje, né, e que a gente viveu, como que a gente continua esse processo. Eu acho que o ir atrás da questão das creches é importante, eu acho que a gente pode pensar isso para o ano que vem, para 2026. A gente tem algumas escolas em Santo André que já trabalham com crianças de 3 anos, eu acho que a Ana Paula, a escola dela, que ela está nesse perfil. A gente tem alguns professores que estão trabalhando, alguns que já estão na creche. A gente tem o sindicato tem feito solicitação para a prefeitura de que coloque a educação física dentro das creches. Então, acho que é um diálogo que a gente vai precisar fazer sim, que é importante, e que espero contar com vocês aí no próximo ano. Eu vou fazer o certificado para vocês, a gente fez os 2 primeiros encontros, eu vou fazer dos 2 últimos, que é o do professor Rodrigo Martins, e agora do Irá. A gente vai fazer os 2 desses 2 últimos encontros, aí eu coloco no grupo para vocês, tá bom? Se alguém não tiver no grupo, manda para a gente uma mensagem e que a gente inclui no grupo. Eu já coloquei você, tá, Edilene? No grupo. É só uma pergunta, o professor vai disponibilizar esse material que ele indicou aí para estudo, para leitura? A gente vai deixar esse encontro de hoje, ele fica gravado no YouTube lá do sindicato. Depois, quando ficar gravado, se vocês quiserem assistir de novo, tá? Eu vou compartilhar o link com vocês. Eu acho que a pergunta da Maria é quanto a relação aos materiais, né? Materiais. Alguns dos livros, Maria, acho que dá para vocês baixarem via PDF. internet. Mas eu vou ver o que eu tenho aqui, desses, e passo uma pasta para a Mirvânia e ela disponibiliza no grupo, não é isso, Mirvânia? Você tem um grupo, Isso, né? pode ser sim. Que aí tem bastante coisa. Tem, muita coisa. Tem muita coisa. Então tá bom, pessoal. Boa semana, né? Que tá só começando. Até mais. Tchau, obrigada. Nós é que agradecemos. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Bate resposta, né? Uhum.